O peso do título divorciada. É o tema aqui hoje no Pelo Amor de Deusas. Para quem acompanha sabe que a gente já falou várias vezes sobre a questão, né, da mulher que opta por seguir a sua vida de maneira sozinha, mas que a gente sabe que não é tão fácil assim. Né? Vamos combinar, né, gente? Como tudo na vida da mulher, cada tema você fala, nossa, é difícil ser mulher, hein? Não, é bom demais. Mas a gente vai trazer aqui hoje uma reflexão para as mulheres que decidiram não continuar com os seus relacionamentos e como isso pode ser um peso, né? O que muitas vezes é sinônimo de liberdade, mas será que é uma liberdade mesmo? E é isso que a gente vai trazer aqui com as minhas convidadas. Se apresentem, meninas. Obrigada por estarem aqui. Olá, eu sou Dani Magrini, consultora financeira e trabalho com planejamento de pessoas físicas. Olá, eu sou Adriana Peterson, sou psicoterapeuta, trabalho com mulheres e já vivi essa história do divórcio, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Então, bora lá. Afinal de contas, a mulher que eu penso, né, eu casada, né, mas pra mim o meu olhar é tipo assim, nossa, se eu separar eu serei livre. Será? Vocês que já viveram essa experiência, conta um pouco. Bom, eu tô vivendo isso, é recente, né, pra quem nos acompanha aqui a gente já falou de algumas coisas sobre isso. E quando eu tomei a decisão, eu estava tomando essa decisão com base em algumas coisas que eu vivia dentro do meu relacionamento, que eu tinha a sensação de que me aprisionava, e aprisionava mesmo, né? Só que quando eu fui pro meu lugar da liberdade, eu descobri que havia muitas outras prisões ali, né? E eu ainda continuo convivendo, tendo que lidar com elas, como, por exemplo, o título divorciada ou solteira, né? Fica sempre uma coisa, assim, qual que é o seu status de relacionamento, né? E aí sempre vem uma questão, assim, nossa, divorciada é pesado, é solteira, né? É um negócio meio esquisito, assim. E eu percebo ao longo desses poucos meses que eu tenho aí de solteira, que as pessoas às vezes perguntam assim, nossa, você é divorciada, né? Eu sou, nossa, mas você esteve num relacionamento por quanto tempo? Aí quando eu falo 20 anos... Como assim? Você saiu de um relacionamento de 20 anos, né? E aí as pessoas começam a ficar um pouco incomodadas com aquilo, começam a querer entender o porquê, como se fosse uma decisão super errada depois de 20 anos, né? E como se tivesse um único motivo. Exato. A primeira pergunta que vem mas tinha outra pessoa? Imagino. Né? Quem que tomou essa decisão? E aí sempre tem essas questões, né, da parte do divorciado e tal, mas uma das coisas que mais me pesa, assim, que eu tenho que lidar hoje, que eu percebo, é a questão das pessoas prestarem atenção nos meus movimentos pós essa decisão. Então, são movimentos que elas estão sempre atentas. Será que agora que ela tá solteira, ela vai sair pegando todo mundo? Será que agora que ela tá solteira, ela vai ficar indo pra balada e vai voltar qualquer hora? Será que ela vai... Eu percebo em algumas perguntas, né? E até mesmo em alguns leves julgamentos que tem. Em algumas falas que é um julgamento encoberto, assim, né? Tipo, agora você tá na pista, como se... né, agora eu fosse sair catando todo mundo só porque eu decidi não estar num relacionamento. Como se a minha conduta fosse mudar, né, em relação ao passado. Mas são coisas que a gente lida aí. Eu tô aqui observando porque eu tenho mais tempo, né nesse caminho. E quando eu me divorciei também, eu passei por isso, né? Teve até um episódio que era um amigo que era amigo do casal, né? Antes, de muitos anos, né? A gente tinha uma ligação. E aí, depois que eu me separei, eu comecei... Aliás, eu sempre saí com as amigas. Então, isso não mudou na minha história pós-divórcio. Mas o que mudou foi a visão que as pessoas tinham de sair com uma mulher que agora é divorciada, né? Então, eu até ouvi um relato de uma das meninas que a gente saiu. Ela falou assim, você sabe que na hora que eu tava saindo de casa, meu marido virou pra mim e falou assim, você vai sair com a Adriana? Ela falou assim, vou. Falou assim, você sabe que ela tá divorciada, né? Então, olha como essa questão ainda tem o peso
porque é uma questão das próprias crenças, né? Do que se espera de uma mulher quando casa, né? É uma crença e a gente absorve essa história, né? Então, quando você fala de liberdade, a gente pode falar de várias formas de liberdade. Eu me sinto livre, assim, em muitos aspectos. E percebo que é um trabalho que a gente vai fazendo com a gente mesma no decorrer do tempo, porque se antes isso pega, vai chegar uma hora que não pega mais. Que as pessoas vão olhar e vão questionar, e pra mim, tanto faz o que eles estão pensando, sabe? Assim, tanto faz hoje, depois de eu me divorciei faz 7 anos, né? Fazem 7 anos, então já faz um tempo. E hoje, realmente, eu não importo mais o que as pessoas esperam, buscam, não. Eu sigo e eu percebo que sim, para muitas coisas eu estou mais livre, principalmente em relação ao que eu acredito. É mais em relação a nós do que em relação ao outro, porque o julgamento ele vai chegar, sabe? Ele chega e vai continuar chegando. A questão é, quando eu começo a perceber que o julgamento é do outro, não meu, cada um fala o que quer, porque o que eles estão dizendo é sobre eles, não é sobre mim. E isso foi um trabalho que eu fui fazendo no decorrer do tempo. Porque realmente o processo de divórcio não é uma coisa simples como as pessoas pensam. Porque a forma como você está falando, ninguém está lá na sua casa para ver quanto tempo que você demorou para tomar essa decisão, quanto tempo você foi analisando o relacionamento. Ninguém é obrigado a ficar em relacionamento se aquela história não faz mais sentido. E a vida é assim, tem coisas que não vão fazer mais sentido. Tem gente que vai fazer uma reformulação do casamento e tem gente que vai chegar num ponto que vai falar assim, ok, melhor, porque pra separar é uma outra questão, né? Que é uma coisa que eu acredito hoje. Pra gente separar precisa ter amor, porque senão o relacionamento não fecha o ciclo. Se tiver mágoa, se tiver rancor, demora o ciclo pra fechar. Então, porque você fica lá de pirraça. Você fica pirraçando, você fica na mágoa, você fica cutucando o outro fica te julgando, você fica julgando o outro. Então, para passar pelo divórcio, precisa amor. As pessoas ainda não enxergaram isso. Não é uma coisa simplista. É um trabalho a longo prazo, precisa ser feito. Então, eu tô aqui tendo compaixão por essa sua fala, porque eu já vivi isso, né? Então, assim, o que eu digo hoje é assim, não é fácil mesmo, né? Tem essas amarras, eu sinto como amarras sociais, né? E de homens e mulheres que ficam olhando para essas questões, né? Então essas amarras, eu acho que elas são muito externas, porque as internas é com a gente. Sim. E uma das coisas que eu vi, assim, você comentou de uma saída, né, com uma amiga, e aí houve um comentário do marido, né? Eu percebo que houve realmente um distanciamento de algumas pessoas. Porque realmente eu sempre fui de, vai no café, vai não sei o que e tal. Claro que estou me permitindo viver outras coisas nesse momento, até mesmo para tentar descobrir o que eu gosto. Que imagina, eu vivi num relacionamento 20 anos. Comecei a namorar com 14, eu não sabia nem o que eu queria da vida. Nem sei ainda, porque eu tô descobrindo que tem coisa que eu não sei, né? Se eu vivi porque eu queria ou porque eu me estava conduzindo a estar bom para duas pessoas, né? E eu percebo que às vezes tem algumas pessoas que estão mais resolvidas ou que estão no relacionamento que antes se permitir, vamos ali tomar uma cerveja, tal, umas 9 horas a gente volta, que já não tem mais esse comportamento. Exatamente, acredito, porque tem a sensação de que toda vez que eu vou sair, né, eu vou sair para poder buscar relações com outras pessoas, né? E, assim, é um mundo que tá acontecendo muito aqui fora. Tô bem assustada com o que eu tenho encontrado, mas ainda assim não é sobre só isso, né? E o preconceito existe por parte dos homens, mas eu sinto que existe um preconceito muito maior das mulheres, e às vezes mulheres próximas, assim, que você fala assim, gente, eu não acredito que eu tô sendo julgada por pessoas tão próximas, assim, com questões básicas, sabe? Por exemplo, não quero sair hoje porque eu vou ficar com alguém, por exemplo. Mas, tipo, como assim? Tipo, por que você não vai sair com a gente hoje? Porque hoje eu quero ter um dia diferente, tá? Eu quero sair com tal pessoa. Mas você não tá solteira?
por que você não quer ir num lugar mais badalado? E o inverso também é real. Ah, mas agora só quer ir pra balada, né? Então, assim, a todo momento eu percebo que a gente está sendo observada e as pessoas estão com a resposta na ponta da língua para te devolver alguma coisa. E aí entra nessa questão que a Adri comentou, né? Eu tenho que estar a todo instante observando se aquilo é meu ou se é da pessoa. Porque quando eu percebo que... Quando é meu, tudo bem, eu tenho que lidar com aquilo. E talvez o julgamento próprio vem pra me dizer que eu não estou confortável naquela situação. Que talvez eu estou tentando forçar algo que não condiz com a minha realidade, com aquilo que eu gosto. Mas quando é do outro, aí você tem que olhar e falar assim, cara, isso não é meu, é da pessoa. E eu ainda tenho que separar para que também isso não mude o que eu sinto por ela, né? Então, vem um peso aí, uma responsabilidade que acho que o autoconhecimento ajuda, né? Acho que a terapia, aí, eu faço terapia já faz 4 anos, se eu não tivesse, né, essa base, né, estou em constante busca pelo autoconhecimento, mas um mínimo ali para poder tomar algumas diretrizes, nossa, ajudou muito. Eu fico imaginando as pessoas que se separam e não faz terapia, devem entrar em colapso, porque todo momento você está sendo julgado, você começa a pegar aquilo para você, né? Você acha que isso acontece mais com as mulheres, vocês acham? O homem separado, você acha que tem esse mesmo julgamento, essa mesma observação? O que vocês acham? Eu vou falar do lugar que eu estou como mulher, né? E pelas minhas experiências de atendimento, assim, o que eu sinto é que é diferente, né? Até vejo em alguns casos que muitos homens, quando se separam, eles já estão em outros relacionamentos, né? Porque talvez isso seja muito dessa nossa sociedade mesmo, que o homem, ele tem muito essa história de ser cuidado, né? Então, fala assim, homem não consegue ficar sozinho. É mais difícil o homem ficar sozinho. Ele sempre tá buscando alguém para cuidar. Não são todos, claro, né? Mas dos que eu já vi, a maioria, ele já acaba entrando em outros relacionamentos antes de se separar. Eu vejo as mulheres conseguindo ficar mais tempo sozinho. Mais tempo optando em não se relacionar. Porque o que eu tenho percebido também? Isso é uma percepção minha, né? A gente tá fazendo uma mudança uma mudança de dimensão mesmo, assim, do ponto de vista, né, sistêmico e tudo mais. Então a gente tá indo para um outro jeito de viver, assim. Sim. E isso tá acontecendo também nos relacionamentos. Então o que eu tô vendo é que tem casais hoje se separando e eu tenho visto que as mulheres não querem repetir o mesmo padrão. Eu tô falando de mulheres porque eu atendo muitas mulheres, né? Então elas não querem viver a mesma situação que elas viveram naquele relacionamento. E não tem nada contra o parceiro, especificamente. A questão é que mudou o eixo. Mudou o eixo de visão de mundo, né? Então, isso é um dos fatores que tem, do que eu acredito, que tem aumentado muito essa questão do divórcio hoje também. Nossa, demais. Mudou o eixo. Você vê que... E também, quando ela falou 20 anos de relacionamento, outro dia eu vi uma chat que eu até guardei ela, que eu achei muito legal, assim. Uma coisa é quando você se relaciona na adolescência. Outra coisa é quando você se relaciona da adolescência à vida até os 40 e poucos. Outra coisa é depois dos 40. Que tem um giro, assim, né? Um giro que você fala, cara, não quero mais viver desse jeito. Porque, por exemplo, eu também vivi 24 anos. Foi ótimo enquanto durou. Mas chegou um ponto que mudou o giro meu e o dele. A gente estava fazendo coisas diferentes, gostando de coisas diferentes, né? Então, eu sinto que as mulheres, elas ficam mais reflexivas. Não são todas, né? Claro. E não tem que ser, não tem certo e errado. Mas eu tenho observado isso. Mudou o eixo e aí elas não querem viver da mesma forma que antes, né? Então, a mulher, ela é mais reflexiva para isso. Talvez isso seja do feminino, né? Talvez isso seja algo da mulher que ela fica mais em silêncio, ela reflete mais, né? Ela vai mais para ainda mais depois de 20 anos de relacionamento, né? Você não quer viver mais as mesmas coisas, você tá querendo rever mesmo a sua visão de mundo, do que é ser mulher, né? Mas eu penso que é diferente a visão do homem e da mulher pós-divórcio, assim, né? E da sociedade para eles. E da sociedade para eles. Eu acho que os homens acabam talvez sendo mais aceitos, como são aceitos em várias outras situações, né? Eu tenho uma amiga divorciou recentemente
E aí a gente tava num grupo de amigos, num churrasco. Ah, fulana divorciou, não sei o quê. Mas quem que pediu? Né? Sempre começa assim, mas quem que pediu o divórcio? Ah, foi ela. Aí já é unânime. Ah, então tem outro. Eu olhei e falei, gente, vocês estão doidos? Ah, eu falei, eu vou falar a verdade. A mulher que pede divórcio, eu acho que a última coisa que ela tem é outro. Exato. Eu falei, é muito louco, porque, tipo assim, eu penso por mim, se eu não, lógico que não quero divorciar, mas se eu um dia divorciasse, a última coisa que eu queria era outro. Eu ia querer um tempo pra mim, pra respirar, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu falei, gente, por que vocês pensam isso? A mulher não precisa do homem pra viver, ela é muito independente, né? Mas é um padrão. Mudava a turma, os comentários eram iguais. Eu fiquei pensando, falei, gente, mas quem que acha que a mulher quer outro? É a mesma história que de mulher que existe essa crença também. Ah, engravidou pra segurar o marido. Quem engravida pra segurar um homem, conta. Porque é pra separar do homem. Exato. Quando você vive o puerpério, você fala, gente... Eu pensava, eu falei, quem que fala que engravida pra segurar um homem? Porque a hora que o bebê nasce, você tá mandando o homem pra ir pra mais longe ainda. Então, existem essas crenças que as pessoas repetem, e muitas vezes elas repetem por puro automatismo, e elas nem param pra refletir, tipo, pra vida delas. Exato. E se eu estivesse nessa situação, seria porque eu teria outra pessoa? É muito simplista esse olhar. É muito simplista. E é também um padrão, como você falou, um padrão do tipo de relacionamento que impera hoje, que é o da dependência e da codependência. O que significa isso? Eu estou muitas vezes com o outro porque eu estou dependendo, não necessariamente financeiramente, mas pode ser emocionalmente, né? Por medo de ficar sozinha, porque ficar sozinha é um desafio. Nossa, é um desafio. Nem me fala disso. É um desafio você com você mesma, você na sociedade, você na sua igreja, se você frequenta algum tipo de grupos. É um desafio para os filhos, se não tem para... é um desafio, não é uma coisa simplista. Convivência com casais, porque eu lembro quando a minha mãe se separou, foi uma dificuldade dela. O grupo com que ela saía, ela já não se sentia à vontade mais de sair em casal, porque ela sentia que as mulheres se incomodavam com a presença dela por ela ser divorciada. Como se ela fosse dar em cima do marido da outra, né? É uma coisa, acho que tá no inconsciente coletivo. Está. Sim, exatamente. Né? Exatamente. E eu percebo, a gente falou de várias coisas aqui que dá vontade de voltar pra falar, mas uma das coisas que é importante a gente trazer aqui como tema é o medo que a gente tem de ser excluído do nosso núcleo. Seja igreja, seja amigo, seja trabalho, não importa, assim, né? Às vezes o ciclo de amizade que tem. Porque quando a gente entra no processo da separação, por exemplo, na igreja mesmo, quem me segue sabe que eu sou a crentona da roda, eu nasci na igreja, né? Numa igreja que dizia assim, você não pode se separar porque o casamento é pra vida inteira. Porque Deus restitui. Não há o que ele não possa restituir. E eu acredito que realmente ele restitui tudo, né? Mas como que eu me mantenho num relacionamento em que às vezes as coisas não estão boas pra mim e pra outra pessoa e isso nos faz infeliz? Será que é isso que Deus espera de nós? E foi uma luta, né? A Adri comentou, ela falou assim, a mulher quando ela se separa, normalmente ela já tá nesse processo há muitos anos, né? Não é uma coisa da noite pro dia, acordei e tô indo embora, né? Ela já tentou, ela já pensou, ela já refletiu, ela já fez várias coisas. Então, às vezes, quando ela toma essa decisão, dificilmente vai ter uma pessoa envolvida, né? Um outro homem na história, uma outra mulher que às vezes é uma opção sexual, mas dificilmente vai ter porque ela tem tanta decisão pra tomar e tanta coisa que ela tá refletindo que ela não tem energia pra se envolver com outra pessoa. Uhum. E eu lembro que quando eu fui tomar essa decisão, uma das coisas que mais... Assim, a terapia me ajudou, os amigos, assim, próximos, né? Algumas amigas que eu conversava sobre isso, tinha o suporte e tal, mas o que mais me pesou foi a questão da igreja. Exatamente porque eu fui doutrinada de que realmente o casamento era pra vida inteira, né? E que casamento vai ter problema, fato. Não existe casamento que não tenha problema, porque os próprios seres humanos têm. Então, o que dirá quando você junta duas pessoas? Mas por que não tentar resolver isso? Só que tem coisas que às vezes não tem como mais resolver,
né? Às vezes você não quer mais. E às vezes não quer, exato. E aí entra na questão da igreja, né? Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou falar pro meu pastor que eu estou me separando? Como que eu vou falar pra ele que eu já tentei de tudo e que, tipo assim, eu não tenho mais energia pra tentar, né? Enfim, e aí aquilo, eu ficava pensando, como que eu vou voltar pra igreja agora? E... o que você é? Divorciada. Então, hoje eu não congrego mais na mesma placa de igreja, porque eu já vinha num processo de querer mudar por uma questão de ter momentos diferentes, né? A gente vai evoluindo e nem sempre a igreja evolui junto com você. Você tem que, às vezes, mudar, porque se ela muda, também ela não consegue captar as pessoas que estão num nível de maturidade menor. Mas, a hora que eu fui pra essa outra igreja, e as pessoas perguntavam, e aí, quem é você, tal, nanã? E aí, você é casada? E assim, eu tinha medo de falar divorciado. Porque eu falava assim, como que eles vão me olhar, né? E é um tabu, porque, por exemplo, eu sempre servi na igreja. E hoje, na igreja que eu congrego, eu não tenho coragem de me oferecer para servir, porque normalmente quem é divorciado tá no pecado. Isso não lá, né? Eles não têm essa crença, mas da onde eu vim, né, tava no pecado. Tanto é que quando eu me separei, quem tava na minha comunidade de igreja, o primeiro movimento foi: ixi, vai desvirtuar. Vai desviar, que os crentes desviam, né? Vai desviar. Esse é o termo. Vai desviar e... Inclusive, esses dias eu até ouvi dizer que falaram... O que significa desviar? Tipo, ir pro mau caminho? Sair da presença de Deus. Sair dos costumes, dos valores e praticar tudo aquilo que é diferente do que Deus falava, né? Sobre a família e tudo mais. E até esses dias eu encontrei uma amiga que também era da mesma igreja que eu, ela se divorciou, hoje ela congrega na mesma igreja, só que em unidades diferentes. Tal. A gente tava conversando, ela falou, Dani, ela falou assim, você acredita que vieram falar assim, eu acho que a Dani vai desviar, porque na verdade existe um comentário que ela se separou porque ela estava apaixonada por outra mulher. Quê? Ai, meu Deus. Porque foi um momento que eu estive muito próximo das minhas amigas e eu estava, assim, eu sempre fui muito do café, do treinar e tal. E elas me acolheram muito. Então, assim, rede social, elas apareciam muito. Então, as pessoas começaram a achar que eu me separei. Aí, como não tinha o outro homem, então, o que era? Outra mulher. Outra mulher. Aí eu falei, meu Deus, além de tudo. Nossa, aí desviou mesmo. Desviou mesmo, né? Desviou, total. Então, assim, tem toda essa questão do preconceito, da forma como as pessoas interpretam. E ninguém deve satisfação pra ninguém, essa é a verdade, né? E também acho que nada impede, cara, eu tô com uma dúvida do que realmente pergunta pra pessoa. Nossa, Dani, por que você se separou? Né? Eu não tenho problema de falar porque eu me separei, mas pergunta em vez de ficar tirando suposições, né? Porque isso causa mais desconforto pra quem tá passando pelo momento que não é fácil. E pior ainda, que eu falo assim, coitada. Não, tipo assim... Olha, eu vou... Essa é dureza, hein? Eu vou fazer um comentário aqui que me deixa um pouco inquieta essa história de Deus, né? Como se Jesus fizesse esses tipos de comentário, né? É uma outra visão. Eu também sou da minha família também de origem toda da igreja e tal. Eu vivi a minha adolescência, né? Até o início da vida adulta lá e eu aprendi muita coisa com eles, né? E tudo mais. Mas hoje a minha visão de Jesus não é nada disso. Nossa, né? Não é nada disso. Então, assim, a gente tem sim as nossas escolhas, né? Eu acredito que Deus, né? O ser divino tá dentro da gente, não tá no outro, não tá em locais. Eu acho que tá dentro da gente, né? Essa centelha divina que a gente tem tá interna, né? Então, assim, é muito complexo as pessoas se esconderem atrás de uma visão, entre aspas, de Deus, né? Para justificar determinadas situações ou julgamentos. Pensa, né? Ou julgamentos. Não, e pra justificar padrões. Padrões. Né? Sim. Porque, por exemplo, por que quando você se separa, você precisa estar com outra pessoa? De novo, voltando à relação de dependência com dependência. Eu não necessariamente preciso estar com uma outra pessoa. Nasci sozinho, vou morrer sozinho. E você pode estar com o homem, com a mulher, isso é problema seu, né? Às vezes não é problema, às vezes é solução. A gente também não sabe. Mas assim, o que eu sinto hoje é que, voltando àquela história de estar sozinha após o divórcio, eu acho saudável
saudável. Nós estamos falando de mulher porque nós somos mulheres aqui. Acho saudável, a gente precisa de um tempo mesmo para se recompor nessa história. Porque quando a gente está lá naqueles padrões todos, é como você falou, Dani, a gente nem sabe ao certo o que a gente gosta mais. A gente nem sabe ao certo quais são as nossas opiniões sobre determinados aspectos. Porque o relacionamento hoje, na maioria das vezes, ele se funde, às vezes, de um jeito que muitas mulheres, falando das mulheres, homens também, mas elas se perdem. O que você gosta? Não sei mais, porque agora é tudo no relacionamento. Você gosta de qual tipo de música? Eu gosto que meu marido ouve, ou gosto do que os amigos ouvem. Né? Então, assim, eu acho que é saudável esse momento de solidão ou solitude, né, pós-relacionamento, até para você ver o que você quer daqui para frente. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão que nós, né, nós mulheres, vamos chamar atenção para as mulheres, né, porque nós estamos falando para mulheres, mas os homens também ouvem, mas estamos falando para mulheres. Nós, mulheres, precisamos ficar um pouco mais quietas e observar mais, né, e ser mais compassiva com as outras quando estão passando por momentos que são momentos difíceis, né? Separação é um momento difícil, pós-parto é um momento difícil, né? Troca de carreira é um momento difícil. Então, essa irmandade, sinto que falta entre nós, Nossa, sabe? sororidade é só um título, porque as pessoas, assim, a gente percebe que no fundo, a gente tem muita dificuldade em ter empatia com o outro que o outro tá vivendo, né? E eu acho que, assim, até pensando, eu vou me colocar no lugar do outro pra sentir o que ele tá sentindo. Você não precisa nem se colocar, é só ficar quietinho. Assim, ó. Você não vai lá e não olha, fica no seu, que você já tá ajudando bastante. Eu não passei por isso, né? Mas se a gente for pensar assim, ao longo da nossa vida, quantos até a gente chegar... A Dani já, desde o primeiro namorado, mas até a gente chegar, de repente, num casamento, quantas pessoas a gente conheceu e não, o relacionamento não continuou e a gente conhece outro e assim vai seguindo. A gente tem... É um processo da vida natural. Eu lembro quando eu tive aos meus 21 anos, novinha, eu tive um namorado, um relacionamento muito complicado. E o meu marido hoje tava já em cima de mim, corujando e enfim. E ele, nossa, era uma pressão, era uma coisa assim, em cima. Como tipo assim, a hora que ela enxergar o traste que ela tá, eu já tô aqui, né? E eu lembro quando eu me separei do meu ex-namorado, eu chamei ele pra sair. Eu falei, olha, Renato, vamos sair? Eu preciso conversar com você. E aí ele chegou lá, a gente foi jantar e tal, ele todo feliz, coitadinho. E eu assim, eu falei, olha, é o seguinte, eu separei do fulano, e por isso eu tô saindo aqui com você, mas eu tô te pedindo pra você me deixar em paz. Falei, pelo amor de Deus, para de forçar as situações, porque ele ficava, até convite de casamento, nem sabia de quem era, eu recebia. Eu falei, eu tô no fundo do poço. E eu falei, a sensação que eu tenho é que eu preciso me reestruturar tijolinho por tijolinho. Eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo nem sair pra tomar um sorvete com você, eu não consigo com ninguém, eu preciso de um tempo. Eu falei, eu tô destruída, né? E aí, a hora que a Adri traz isso, e 21 anos, destruída aos 21 anos é uma coisa, destruída depois, com outra idade, é outra maturidade, tudo, né? E aí eu lembrei dessa minha conversa com ele. Eu falei, eu preciso de um tempo, né? Me deixa. E ele entendeu, óbvio, me respeitou e foi bom. Mas eu penso, quem já emenda uma coisa na outra. Se aos meus 21 anos era isso pra mim, eu imagino agora se eu passo por uma situação dessa próximo aos 40. Né? Quantas coisas preciso reestruturar dentro de mim? Quantos tijolinhos eu preciso reerguer para eu entender o que eu quero, né? Do ponto de vista psíquico, existe uma tendência a repetir o padrão. Por quê? Porque a gente atrai pessoas que vão mostrar pra gente aquilo que a gente precisa evoluir, não é? Então, sei lá, eu sou uma pessoa super dependente, eu vou atrair alguém para que eu dependa, para que eu me veja nessa situação, para que eu possa modificar. Uhum. Então, se eu tô em frangalhos, é muito comum atrair pessoas em frangalhos. É ou pessoas que vão querer me salvar, porque eu vou estar na vítima. Uhum. Por isso que é importante, cada um vai escolher o que quer, mas do ponto de vista de ter um tempo para reestruturação, é muito importante, porque senão você vai atrair o mesmo padrão. E aí que tá a questão, eu começo a repetir, só que como é, entre aspas, novo, a princípio eu não percebo, mas daqui a pouco eu vou ver que o padrão é o mesmo.
que a gente não muda padrões em pouco tempo. A gente precisa de um tempo para rever, né? Começar a olhar de um jeito diferente para a vida, começar a atrair coisas diferentes. A gente é um processo, né? É um processo. Então, existe uma tendência a repetir o padrão. Isso é uma das coisas que... duas coisas que a Adri comentou que eu queria voltar, e complementando o que ela falou agora sobre repetir o padrão. Quando a gente se separa, né? Eu imagino ver um relacionamento de 20 anos. Eu não me separei porque nos últimos 12 meses não estava bom. Porque há muitos anos eu já vinha tentando algumas coisas, né? E eu percebo que o momento da decisão foi realmente quando eu consegui olhar a história com amor. Porque antes eu queria provar todo momento que eu estava certa. E que precisava mudar e que não estava bom porque eu estava certa, né? E aí quando eu olhei a toda a história com amor e percebi, falei, cara, eu preciso sair daqui. E é por uma questão de amor para comigo e para com ele, exatamente porque nós juntos não estamos fazendo bem um para o outro. E nós somos pessoas boas, né? Eu tenho zero coisa para reclamar do meu ex-marido. E eu tenho nítido, assim, que eu me separei amando ele, mas sabendo que todas as outras coisas, esse amor não era suficiente para poder lidar com todas as outras coisas. Então, quando eu percebi que o amor realmente existia, foi o momento que eu tomei a decisão. Que eu falei, eu preciso sair desse cenário para que eu possa me encontrar e descobrir o que eu sou de verdade, para que eu possa, se amanhã, depois, um dia a gente se reencontrar, eu estar completa, eu na minha versão Daniela, e ele também, né, ele na versão dele próprio lá, descobrindo as coisas dele, porque na forma que a gente tentava todo momento se fazer caber num relacionamento que era uma ilusão pra mim, uma ilusão pra ele, não cabia nunca. E a gente vivia minha mãe sempre falava isso pra mim, ela falava assim, vocês ficam disputando força pra ver quem tá certo. Então ele queria ser o perfeito e eu queria ser perfeita e tipo assim, dentro das nossas tentativas de perfeições a gente só cagava, né? Essa era a verdade. E quando eu percebi e olhei com amor, foi a hora que eu falei, não, vai doer. É tipo igual pai e mãe, assim, que fala assim, deixa chorar, porque vai ser importante pro desenvolvimento. E tá sendo importante pra mim, com certeza tá sendo importante pra ele, né? Então, o amor foi uma das coisas que, quando eu percebi que eu tinha que parar de ser mimada, de querer lutar e tá sempre com a razão, e olhar com amor e falar assim, tudo bem, eu vou sair, sem querer estar com razão. E se alguém me perguntar, por que você separou? Tem motivo? Não. Eu não tinha nada pra reclamar dele. Mas exatamente por não ter nada pra reclamar dele, eu prefiro parar por aqui, exatamente porque ele se anulava tanto para poder me agradar que ele deixou de ser ele, né? Então eu preciso sair desse lugar para que ele possa se recuperar e eu também, porque é confortável você estar num lugar onde a pessoa faz tudo que você gosta. E aí, né? Ouvindo o que você disse, Dani, vem a questão do título, né? O peso do título da divorciada. Ninguém realmente não tem nada a ver com isso. Exato. Né? Só quem vive ali que sabe as dores que carrega e como foi chegar até ali, né? E como cada uma vai entender esse título, tentar entender da forma mais leve possível, porque já são muitas dores a se carregar. Ainda trazer um título, né? Que muitas vezes não vem com nada a agregar. E eu quero completar dizendo que nós não somos os nossos títulos. Né? Sim, verdade. Então, quando a gente olha, né, porque a gente eu nasci, eu tenho a minha essência. Todos nós, seres humanos, temos a nossa essência. Os nossos títulos é pra gente viver aqui nessa matéria, mas na essência, a gente não tem título. Como a gente não tem gênero, como a escolha que a gente vai fazer, né? Depende do que a gente tá sentindo. Se, de repente, eu sinto que é melhor ficar aqui quietinha, sem me relacionar, tá tudo bem. Se eu quiser me relacionar, também tá tudo bem. Se for com mulher, se for com homem, também tá tudo bem. Se eu falar, eu não quero mais ter essa profissão, agora vou mudar de profissão, tá tudo bem também. Esses títulos, eles são, vamos dizer assim, são estáveis, né? Eles podem mudar. O título pode mudar. Então, a gente tá aqui brigando por uma coisa que muda a vida toda. Como a gente muda a vida toda. Então, você imagina, como que a gente traz o sofrimento pra gente mesmo, né? A gente começa a brigar em sociedade por causa de coisas que são mutáveis. É verdade. E o que é imutável, a gente perde o olhar, que é a nossa essência, que é quem somos, o que viemos fazer aqui, que maturidade é essa que nós estamos falando.
né? Que quanto de maturidade que a gente tem quando a gente toma uma decisão difícil como essa, mas que é pro bem de ambos. Porque olha que coisa mais interessante, né? A gente tá acostumado a dizer, não, separação é o fim da picada. Não, pode ser o início de uma outra vida, de despertar para cada um dos dois, né? E essa visão de separar com amor é algo que é inconcebível para muita gente hoje. É como você ama, como você vai se separar? Não, gente, para separar precisa amar também. Sim. Aliás, às vezes a separação é o maior sinal de amor que você dá para pela pessoa. Para com o outro, para com você. E para com você mesmo. Porque às vezes a gente quer se manter num relacionamento exatamente para não viver a dor e o julgamento de agora estou divorciada, eu decidi sair. Isso foi uma das coisas que eu mais tive, assim, de questionamento, né? Nossa, mas separou por quê? Porque a gente tem opiniões muito diferentes, objetivos diferentes, e isso não é... Isso, assim, o amor não tá sendo suficiente para lidar com tudo isso. Mas só por isso... Né? Aí as pessoas... Só por isso. Aí as pessoas começam a caçar coisa. Tem outro, tem não sei o que, tal, começa a caçar, né? Só que quando a gente começa a ter o autoconhecimento e a gente para de prestar tanta atenção na opinião do outro, a gente tem mais força para bancar a decisão. Eu decidi me separar porque realmente eu vi que não fazia sentido para mim e para ele, e porque eu quis lidar com essa situação. Então eu não fico procurando coisas pra justificar, ele era um marido ruim, ele me traiu, ou ele, sei lá, tem tanta coisa que as mulheres reclamam, né? Ele fica jogando bola, ele fica no videogame, ele fica bebendo cerveja com os amigos. A gente começa a caçar coisas pra justificar uma decisão que a gente queria ou quer há muito tempo, né? E quando a gente fala assim, não, eu não vou caçar mais justificativa no outro, e só naquilo que realmente eu quero, fica mais leve o processo. Só que bancar isso, você tem que ter culhão, né? A verdade é essa. É isso. E eu acho que a gente vai falar ainda muito sobre essas questões do divórcio, porque como a Adri trouxe, muitas mulheres estão no processo, né? Tenho certeza que mulheres que estão ouvindo ou estão no meio desse processo, ou já se divorciaram, ou às vezes estão num relacionamento talvez pensando nisso e tentando algumas possibilidades, né? Então, que esse episódio seja aí luz, né, para quem tá vivendo essa situação e lembrar que às vezes pode ser um grande começo, né? Obrigada, viu, meninas? Foi maravilhoso, muito bom. Obrigada. Obrigada.